Senhor, meu Deus, Pai, Criador de todas as coisas, neste momento, Senhor, estamos aqui para divulgar mais uma mensagem acerca de Ti, acerca da Tua grandeza, da Sua onisciência, da Sua onipotência, acerca de todo o Teu poder. Nós vamos, nesta mensagem de hoje, falar a respeito de Ti. E te pedimos, Senhor, sempre a Tua ajuda, porque reconheço a nossa limitação. Sem a direção do Teu Santo Espírito, não seríamos ninguém. Apenas um pedaço de barro se movendo de um lado para o outro. Mas quando somos guiados por Ti, algo de excelente acontece nas nossas vidas. E queremos, Senhor, falar do Teu reino, de Tua presença conosco e de todo o Teu grande amor que tem dispensado a cada segundo para cada um vivente na face da terra. O homem tão ingrato que é, mas nós precisamos e necessitamos reconhecer que Tu é o único Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, para darmos início a este assunto de hoje, que nós vamos falar nos atributos de Deus. E alguns, porque são tantos que não dá nem para numerar. Mas vamos iniciar lendo, já que temos um compromisso de divulgar a verdade. Vamos anunciar lendo apenas o versículo 9 do 45 de Isaías, que disse: Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre cacos de barro. Porventura dirás o barro ao que o formou, que fazer? Ou tua obra não tens mão? Apenas esse versículo para darmos início. Então vamos falar um pouco de alguns atributos do Criador, que é ele sendo o Criador, no seu governo e domínio, e só indicando alguns textos bíblicos que pode encontrar nas Escrituras Sagradas. E a onisciência de Deus, vamos falar no amoroso e com grande graça ele tem dispensado esse amor para o homem tão injusto e tão falso que é. Vamos falar da própria ele sendo justo e também em espírito. Então vamos falar apenas em 6 atributos do nosso Criador. Nós sabemos que existem muitos, mas para não ficar tão longa a nossa palestra, vamos procurar falar apenas destes 6 atributos de Deus. Então, dando início ele sendo o Criador. Tudo que existe na face da terra. Aqui mesmo em Isaías, nós podemos tirar uma própria referência quando ele disse que ai daquele que contende com o seu Criador. Porque além dele ter
construído, criado tudo que os nossos olhos podem contemplar, ele também criou o homem. E a palavra é bem clara que criou do simples barro, ele cria estas pessoas que hoje giram de um lado para o outro, alguns fazem bondade, outros tantas maldades, mas foi criado por Deus. E este homem, feito desse barro, um dia ele desobedece, perde ali o direito da eternidade, mas pelo seu grande amor, ele promove meios para trazer de volta este homem para perto de si, para voltar de novo à origem da eternidade que foi criada. Então, é um dos atributos que nós vamos iniciando a falar sobre a criação de Deus. Então, apenas esta palavra dava um estudo aqui de falar 2, 3, 4, um dia todo. Porque é muitas coisas que nós, olhando pela nossa pequenez, nós não conseguimos entender como isto pode ter sido criado. Principalmente, poder ser ali o governo de todas estas coisas. É claro que ele criou ali alguns itens da sua criação, por exemplo, os anjos para estar a seu serviço. E o próprio homem, quando Deus cria o homem do pó da terra, ele coloca ali no jardim do Éden para administrar todas as coisas. Então, é um grande feito de Deus, que não existe homens capazes de criar um homem que tenha vida, inteligência e movimentos, pensamentos e tantas coisas. Eu não acredito que o homem tenha esta capacidade para criar um ser humano. É verdade que o homem tem até tentado realizar esse grande feito, mas ele sempre vai esbarrar em alguma coisa e não vai ser. Se conseguir, não vai ser perfeito. Agora vamos para a parte governamental. Ele é governo. Porque ele determina todas as coisas e permite também, ou não permite. Então, o próprio salmista, no Salmo 8, verso 6, ele fala deste governo e dominador. Então, Salmo 8, principalmente o versículo 6, ele fala deste domínio, deste governo que... E agora tem uma palavra que nós anunciamos muito, fala da onisciência de Deus, apesar de não ter a palavra onisciente nas Escrituras, mas tem muitos textos que nos levam ao entendimento. Por exemplo, os Salmos 139. Estava dando uma pequena observada, até me veio um desejo de trazer uma mensagem em cima apenas do Salmo 139, que tem muita matéria para explorarmos, para ganharmos conhecimento. Então, já o Salmo 139, no primeiro versículo, ele já começa dizendo, o salmista Davi, ele começa até exaltando o Senhor, porque verdadeiramente ele foi feliz nessas colocações, disse assim: Senhor,
Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe atendes o meu pensamento. Então ele conhece até o que o homem vai pensar, que o homem ainda nem pensou. Este salmo nos dá este entendimento. E ele ainda vai mais longe, ele diz, olha, não tem como o homem se esconder de Deus. Ele sabe cada movimento deste homem e é algo simplesmente maravilhoso. É como se ele tivesse ali um controle remoto na mão e o homem vai fazer apenas aquilo que ele disser para fazer. Mas como ele deu um livre-arbítrio no homem, que o homem está fazendo tantas coisas que tanto desagrada a Deus, como aborrece até aqueles que estão por perto. Parece que é um ser inteligente, mas sem noção, que faz as coisas que foge de um princípio de humildade. Ele não respeita o direito do outro e tal, mas tudo isso pelo livre-arbítrio que Deus deu ao homem, a maneira que ele gostaria de viver, de agir. Deus não intervém demais nesse item do homem. Então, é onde alguns fazem, Deus não está governando nada porque fulano está fazendo. Não, é pelo livre-arbítrio que ele dá ao homem. Com certeza o homem vai ter consequências drásticas nas suas ações impensadas e tudo, porque ele está fugindo do governo de Deus pelo livre-arbítrio que ele recebeu. Então, é algo que nós podemos meditar, porque então, no Salmo 8, Davi ele fala deste governo, domínio e tudo de Deus sobre a vida do homem. Agora vamos falar de mais um atributo do homem, que é onisciência. Apesar de não encontrar nas Escrituras a palavra onisciente, mas nós sabemos que ele é onisciente, onipotente. E ninguém consegue tirar este atributo do próprio Criador, porque ele conhece, como lá nós acabamos de ler no Salmo 139, o salmista falando a respeito deste atributo de Deus. E é algo também que nós não temos como fugir disto. Mesmo quando nós lemos lá no Gênesis, no capítulo 3, quando o homem erra, que ele ouve a voz do Senhor soar no jardim, chamando aquele homem que tinha pecado. No nosso curto entendimento dá a entender que Deus não sabia onde ele estava, mas Deus sabia, ele queria que o homem confessasse e assumisse a sua culpa. Então, por isso, aquela pergunta, onde estás? E o homem, mesmo querendo se justificar, ele se apresenta, fala, que eu estava nu e temi. Por que antes ele não temeu? Porque não tinha desobedecido. E esta nudez não vai fazer. Nós entendemos como uma nudez corporal, mas também existe uma nudez de caráter. Aquele que não veste das honras recebidas do Criador. Então nós podemos explorar também esta nudez que o homem, depois do pecado, reconhece que estava,
como uma nudez de pensamento, de comportamento. Agora vamos para o quarto atributo, que amoroso. Nós também vamos alcançar neste grande amor, principalmente o livro de João, o Evangelho de João, ele vai falar muito neste atributo. Pelo seu grande amor, ele, da sua glória, ele envia seu filho até para sofrer no nosso lugar, porque nós não tínhamos condição de pagar a nossa negligência pecaminosa. Então, é um dos maiores atributos que nós vemos de Deus na face da terra, quando ele envia seu filho para nos salvar da condenação eterna. Então não tem como negar que Deus, ele é amoroso, apesar de ser justo, mas também amoroso, porque parece que duas palavras que não se casam, é a justiça com amor, mas sim, ela tem, porque aquele que tem amor, ele também é justo, ele pratica a justiça. Se o indivíduo errou, ele vai ter que pagar pelas suas consequências. Mas neste atributo aqui nós alcançamos salvação, nós alcançamos bem-estar, nós alcançamos a presença de Deus nas nossas vidas, apesar de ser tão falhos, nós conseguimos alcançar também este amor nas nossas vidas. E sabemos claramente que é pela graça que nós não somos consumidos. Porque nós somos cercados de tantas coisas que, por amor, ele não deixa que nossos olhos vejam tudo que está nos rodeando, porque são várias ciladas travadas contra as nossas vidas, e somos livrados a todo momento, até sem percebermos. Então, aí nós conseguimos alcançar e viver neste amor de Deus estendido na terra em prol do homem. E este amor é tão grande que nós nem conseguimos entender, porque inclusive estivemos comentando na mensagem passada a respeito por exemplo, as pessoas que a longanimidade de Deus, ele deixa o indivíduo ir cometendo erros. Por que que o homem hoje não é consumido nos seus atos de delitos? E no tempo passado não era assim. Ele cometia certas falhas que eram determinadas na hora, a sentença caía uma vez, e hoje não. Porque nós entendemos este grande amor, porque ele é amoroso, ele dá tempo para aquele indivíduo se arrepender. É claro que ele vai pagar a consequência daqueles atos errados, nós podemos presenciar isso até na vida do próprio rei Davi. Quando ele erra, ele envia ali o profeta Natã para avisar ele daquele erro que ele tinha cometido. E o próprio Davi, diante dele mesmo, ele não era poupado, mas ele pediu para cair na mão de Deus pelo grande amor que ele sabia que tem nesse que é criador de todas as coisas. Agora entra a justiça, que é um item meio complicado para o homem entender, justamente no ato da sentença, porque às vezes ela é demorada no nosso tempo, mas não é. É porque ele, por causa do seu amor, ele dá tempo para aquele indivíduo, para que salve a sua alma da condenação eterna. Então ele dá todas as oportunidades primeiro, e então o homem ou se arrepende ou não. Se arrepender,
é um bem-estar para sua vida eterna, mas se não se arrepender, o juízo está aí, a justiça está pronta e toda. E aonde nós vamos encontrar esta justiça? Tem vários textos bíblicos, mas nós separamos apenas um. Apocalipse 16, verso 7. Quem quiser meditar, é bem claro o que está relatado nas Escrituras. Agora, outro atributo de Deus, que é o último de hoje, é o sexto dessa lista dos atributos do Criador. É Ele agindo em espírito. Porque só assim nós sabemos que onde Ele está a todo tempo. Vamos até abrir Isaías 61. Para encerrarmos, nós vamos 61, versículo 1 apenas. Diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, para encerrarmos, nós vamos ficar aqui apenas neste versículo e falar um pouquinho o nosso Deus em espírito. É como ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, porque ele é espírito. E só para somar com este, porque Deus, quando cria o homem, ele fala: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, quando nós recebermos os nossos corpos glorificados, nós vamos estar um corpo espiritual, totalmente espiritual. É claro que não vamos nunca ter o mesmo poder do Criador, mas vamos estar em espírito, onde vai ser um corpo ressurreto que não vai mais adoecer e tal. Então é onde nós vamos alcançar a perfeita semelhança de Deus quando nós recebermos os nossos corpos glorificados. Então Isaías aqui, ele fala: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Então vamos herdar um pouquinho, vamos explorar um pouquinho deste Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando nós temos e como alcançar esse Espírito? Tem que iniciar o crer em Deus, pedir esta cobertura, que é o batismo com o Espírito Santo, que o próprio Yeshua HaMashiach prometeu. Nós estamos com o Espírito que o profeta Isaías estava falando, para falar daquilo que estava escrevendo, precisava do Espírito Santo estar sobre ele. E da mesma forma são nós. Para pregarmos uma palavra vinda dos altos céus, nós precisamos dar espaço, abrir a nossa boca e deixar que ele encha com as palavras da glória dos céus. Então é quando nós recebemos esse Espírito nas nossas vidas para pregar este evangelho do reino, que o próprio Yeshua HaMashiach mandou que fizesse. Então nós precisamos estar nessa postura de Isaías. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Então eu creio piamente que
para estar falando deste assunto aqui é porque o Espírito Santo está me dando direção para falar. Agora, ainda encerrando, dando sequência no versículo, é porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Aqui vem um segredo muito interessante na salvação. Por que ele fala aos mansos? Porque nem todos aceitam a palavra que nós estamos pregando. Escuta, 2 segundos depois já esqueceu, já está pensando em uma nova maneira de pecar, não vai abrir o coração para um arrependimento, ele nunca vai confessar os seus pecados. Então é os mansos de coração, aquele que vai assimilar a pregação. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, aquele que vai dar lugar no seu coração para entrar esta palavra, esse bálsamo, esta água que jorra do trono de Deus para limpar o homem de dentro para fora, para retirar todas as, vamos dizer assim, as manchas que o pecado deixou na vida do homem. E o versículo, encerrando, ele diz assim: a proclamar liberdade aos cativos. Quem são os cativos? Aqueles que estão presos no pecado, mas ele tem um coração contrito. Por isso ele já tem lá o seu nome escrito no livro da vida. Ele precisa confirmar, porque então a nossa pregação o objetivo é que todos ouçam, mas ela é endereçada a esses homens de coração contritos, a proclamar liberdade aos cativos, aqueles que estão sendo escravos do pecado, escravo das coisas deste mundo, desta vida, e a abertura de prisão aos presos. Então, quando o homem é liberto, aquelas cadeias que estavam prendendo ele vai soltar as suas amarras e ele vai passar a caminhar junto do verdadeiro pastor. Ele vai ter prazer de estar sendo dirigido por Cristo, por Yeshua Mashiach, e isto é algo de maravilhoso. Por isso eu digo que sem o Espírito Santo na vida do homem, é praticamente impossível o homem herdar a salvação. Porque só o Espírito Santo é que vai nos ajudar a nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas. E então, quando o Senhor ele nos dá esse meio, é que nós estamos prontos para seguir uma nova jornada na vida, para nascer de novo, como uma pregação que nós temos repetido bastante, porque o homem que não nasce de novo é impossível alcançar o reino dos céus. Então, nós vamos encerrando hoje com este versículo de Isaías, primeiro versículo apenas, capítulo 61, verso 1. Vamos deixar só na leitura para que cada um possa meditar. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, cada um medita bem este versículo. O Evangelho, ele
A primazia do Evangelho é para trazer estas boas novas a cada um que são contritos e limpos de coração para alcançar o reino dos céus. E trazendo esta aqui, então, eu vou deixar até esse Salmo 139, para a gente trazer mais uma mensagem em cima apenas do Salmo 139, que é muito longo, tem muita coisa, mas é importante para nós. De repente vai ser a mensagem de quarta-feira, vai ser em cima do culto de quarta-feira, vai ser em cima desse Salmo 139. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, nós te benzemos pela grandeza, pela misericórdia, pelo seu agir nas nossas vidas, por derramar do seu Santo Espírito sobre as nossas vidas, que nos dá a condição de realizar a tua obra, de falar deste evangelho maravilhoso, no nome de Yeshua Mashiach, o Jesus Cristo que os brasileiros conhecem e ouve falar, repete por tantas vezes, às vezes até sem cumprir ali o que ele recomendou, mas é mencionado na nossa linguagem, no nosso vocabulário da nossa língua. Em nome do Senhor Jesus. Amém.